Quem for falar no chat, quiser perguntar alguma coisa, levanta a mãozinha, porque às vezes o meu chat fica do lado direito, né? E eu não consigo ver se tiver uma pergunta lá. Já temos uma mão levantada. Eric, pode falar. Oi, professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Professor, você pode explicar melhor a sua segunda lista? Porque eu não entendi muito bem o que é para fazer nela. Não achei muito bem escrito assim o que é que tem para fazer. Você pode Não, explicar? beleza. Eu vou explicar melhor. É isso que eu estou querendo mostrar aqui agora, porque justamente se eu fosse explicar ela, escrever lá tudinho, ia ficar um listão, ali uma lista grande, com várias coisas, aí eu coloquei só em linhas gerais mesmo, mas eu vou dar a explicação aqui, que aí vai ficar melhor. É isso que eu quero mostrar. Mas, de qualquer forma, obrigado, Eric. Então, antes de a gente falar propriamente da lista, eu coloquei aqui para vocês um material de resposta da questão 1, que não era minha intenção fazer um vídeo muito grande, mas acabou que ficou um vídeo enorme, né? Tem um vídeo aqui de mais ou menos umas 2 horas e meia. Assim, claro que tem gente que não vai ver o vídeo todo porque fez a lista toda e tal, mas vê pelo menos o início, tá? O início a gente fala aqui É bom que veja tudo, porque no meio do caminho eu mostro umas formas diferentes de chegar na resposta, porque às vezes quando a gente está programando, a gente não pensa numa forma de tipo de ver o código mais compacto. A gente às vezes quer resolver o problema e vai colocando um if dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, e aí vai ver o código tá uma tripona, né? Um negócio grandão. Mas aí tem jeitos de você resumir o código, né? E eu, no meio das questões, eu mostrei uma forma de resumir, que é você sempre pensar, assumir uma coisa e fazer a lógica para que aquela coisa que você assumiu, a que hora que ela seja o contrário. É mais ou menos assim. Eu tenho lá uma aprovação, aquela questão da aprovação. No vídeo eu explico, né? Não vou explicar aqui de novo. Mas eu assumo que o aluno já está reprovado. E aí o que eu tenho que fazer é mostrar quando ele é aprovado. Isso evita uma porção de else dentro do código. Porque você já assumiu que ele está reprovado, e aí você vai só fazer quando ele é aprovado. Então, por exemplo, você tinha lá, se a frequência for maior que 75, ele está aprovado, else reprovado. Esse else você já não faria, porque você já assumiu que ele está reprovado. Então, se entrar dentro do if da frequência maior que 75, ele aprova. Se ele não entrar naquele if, ele já está reprovado. Então, você não precisa fazer o else. Aí fica bem menor o código, entendeu? E aí pensa só, toda hora, toda aquela lógica lá, você economiza metade de estrutura, né? Porque toda hora se eu fizer se tal coisa aprovado, se não reprovado, se tal coisa aprovado, se não reprovado. Toda hora o se não, você não precisa colocar, porque você já assumiu que está reprovado, então só vai listar as horas que ele está aprovado, né? Que ele está realmente aprovado. Certo? Então pensa nesse jeito de resumir. É claro, tem outras técnicas para resumir lógica também, né? Para você pensar de um jeito mais rápido, né? Se não me engano, isso é a frase do Bill Gates. Ele falou que programador bom, desenvolvedor bom é programador e desenvolvedor preguiçoso, porque não quer escrever muito código, aí o cara, na hora que põe a mão para escrever, escreve um negócio pequenininho que resolve já o problema, porque não quer fazer um código grandão, grandão. E é realmente isso mesmo, porque o código grandão, às vezes, dá muito mais problema que o código pequenininho, né? Se o código pequenininho responde do jeito que tem que ser, melhor ainda, né? Não fazer código grande é ruim. Agora, também, resumir ao ponto que ninguém entende é problema, né? Tem que resumir ao ponto que entende. Isso fica muito claro, essa técnica de usar assumir já um valor. Você assume um valor e só faz a hora que vai alterar esse valor, né? Você assume que está reprovado e só vai fazer a hora que está aprovado. Já reduz o código bastante. Então, eu tentei seguir essa linha na lista, do jeito que eu resolvi, toda hora que eu podia fazer isso, eu fiz para mostrar, porque eu vi que tinha muita gente com um código grandão lá, né? Uma opção de if, else, if, else. Não que esteja errado, né? Mas é bom evitar, é bom fazer um código bem enxuto, bem pequenininho, que quanto mais enxuto você for respondendo a resposta, mais fácil para outra pessoa entender, né? E é isso que é o nosso intuito, fazer código de qualidade. Não é código que o computador interpreta. O computador interpreta qualquer tripona de código que você colocar lá. O negócio é fazer um código para outra pessoa, inclusive você,
no futuro entender, né? Você bate o olho no código e vai falar, não, olha, entendi essa parte aqui. Tá? Então tem as respostas lá, não sei quem já viu, veja quem não viu, tem lá, o pessoal foi deixando os comentários o feedback, valeu pelos feedbacks, assista, e eu também mostro no início do vídeo, os 30 primeiros minutos do vídeo, quase 30, é para mostrar a ferramenta de debug do Eclipse, que é muito boa, porque auxilia muito para poder a gente descobrir problemas da nossa lógica, entender o que está acontecendo, para evitar de você ficar colocando print lá dentro para você ir vendo, né, a parte que está alterando. Então, o debug ajuda demais, demais, demais. É quase que impossível programar determinadas coisas sem um debug, né? Porque é uma forma muito fácil de ver o que está acontecendo nas interações. Então, quem não assistiu, eu mostro lá passo a passo, bem devagarzinho, bem assim, mostrando um exemplo e fazendo junto com vocês lá para usar o debug. Então, assistam e incorpore isso, o debug, nas próximas listas, nas próximas atividades que a gente vai fazer. Porque aí você consegue ver o que está acontecendo. Que é a grande dificuldade, às vezes, na hora de programar, é que você para num lugar que você, pum, trava. E aí você não sabe o que está acontecendo, né? Não consegue entender o que está acontecendo aqui no momento, e aí trava. E aí simplesmente para, né, de fazer exercício, ou para de fazer o que você está fazendo. Então, com o debug, você tem a oportunidade de entender, ó, aqui que está o erro. Olha, estou achando que está fazendo tal coisa, mas está fazendo, na verdade, outra. Então, o debug mostra isso, né? Porque é muito chato você ir colocando print em todas as partes do código, né? Ah, eu tenho uma interação de 1 a 100, eu vou colocar print em todas as partes. Aí o problema está lá na interação 60, e tu vai colocando print e tem que ficar vendo na tela aquilo tudo acontecendo, é muito ruim. Lá no debug você vai pulando, você pode ir caminhando. Eu não vou explicar aqui de novo para a gente economizar tempo, né? Visto que a gente já está tendo uma sequência de feriados grandes na nossa disciplina que está até prejudicando um pouco. Eu não esperava que esses feriados fossem cair todos na segunda e na terça, né? Quando eu me confundi no calendário, parecia que ele estava mais não concentrado na segunda e na terça. Eu devo ter olhado outro mês. Tá? Outra coisa que eu queria comentar aqui é sobre as notas. Eu já estou colocando as notas individual de cada coisa. Tem um pessoal que ainda não está entregando. Olha, muita gente deixou de entregar. Eu aconselho entregar, porque na hora que você passar o trabalho, você vai ver que é muito difícil. Então, se você não tem nota da lista, não tem nota do trabalho, das listas, né? Lá no trabalho para recuperar, vai ser mais complicado, né? Então, eu aconselho todo mundo fazer, entregar a lista, tentar fazer, porque também é uma preparação, né? Não adianta nada a gente ficar discutindo aqui, discutindo. Chega na hora de você fazer, se você não fizer a lista, os exercícios, não fizer as atividades, aí não aprende, né? Você vai ter visto Java, vai ter visto orientação a objeto, mas não aprender mesmo, você tem que mexer, você tem que estar ali se descobrir no jeito que você pensa. Isso que é muito importante, né? Eu gostei muito de algumas respostas na lista, é legal, o jeito que as pessoas pensam, é muito legal ver isso. Então você tem que se descobrir, o jeito que você pensa, o jeito que a sua cabeça faz para poder resolver algum problema. Na hora que você entender isso, se entender, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil para desenvolver, porque você já tem um caminho. Ah, não, eu para resolver esse tipo de coisa, eu penso assim. Aí você já vai no que fica muito mais natural para você. Cada um tem um jeito, isso aí não tem regra. Então, cada cabeça é uma cabeça, cada um com a sua genialidade, né? Você tem que se descobrir. O jeito de se descobrir é fazendo. Se você pegar uma lista, eu vi algumas listas que é muito próximo de um colega. Tudo bem, eu não tenho bronca quanto a isso. Se você olhar lá do colega, tentar replicar, mas se você pegar inteiramente só do colega e copiar, você está correndo o risco de você estar só passando pela disciplina e não estar aprendendo nada, né? Aí fica ruim. Na verdade, você está perdendo seu tempo, né? Porque você vai ver as coisas, mas não se conheceu, né? A ideia é que essa disciplina mostre seu jeito de pensar, com as ferramentas que a gente está vendo, com as coisas que a gente tem, da orientação a objeto, com Java, com as linguagens que a gente vai ver, mas que o seu jeito de pensar, que é o mais importante, né? Você se descobrir. E isso ninguém pode te ajudar, é você mesmo. É você que tem que ir lá, batalhar, e quebrando a cabeça e tentando, na tentativa e erro, que uma hora sai, né? As listas vão aumentando de dificuldade, tá? Vai começar um pouco mais devagar,
por agora, daqui a pouco vai ficar mais difícil, mais difícil, mais difícil, não para de ficar mais difícil. Mais difícil cada vez mais. Então, não pule uma lista, não pule, não deu para fazer tudo. Não, vou fazer aqui alguma coisa, tenho que fazer, porque não é porque é da questão só da nota, é que se eu não fizer essa, a próxima vai ser mais difícil. E assim sucessivamente, cada vez mais difícil. Porque é gradativo, né? Eu vou tentar ajudar ao máximo, respondendo, tirando dúvidas. Eu pretendo, a gente tem um monitor, eu já ando conversando com ele, mas eu vou fazer uma reunião com ele para ver como é que ele pode ajudar, né? Aí eu passo para vocês, ainda não tive esse tempo de conversar com ele, tá bem corrido, mas eu vou conversar com ele, mas eu também pretendo fazer alguns dias de aula extra à noite. Vai ser uma aula totalmente fora do horário ou de frequência ou de atividade, não vou ensinar nada novo na aula, mas vou estar fazendo algumas atividades que forem surgindo aí, eu vou estar fazendo junto com vocês. Ou eu vou estar colocando um videozinho igual eu coloquei aquele, né? Também não pretendo ficar enchendo de vídeo, né? Senão vocês vão ficar super ocupados com a disciplina, não é esse o intuito também, mas é tentar reforçar. Né? É claro que se você conhece o conteúdo, já deu, você nem precisa ver o vídeo. Né? Esse vídeo, por exemplo, que eu coloquei, você não precisa assistir ele todo. Se você fez a lista, não teve dificuldade. Vai lá, põe numa velocidade maior lá e vai parando na onde que as questões que você quer ver e tal. Só o início que é interessante que todos vejam, né? Que é uma coisa... Eu não vou falar aqui por questão de tempo, mas que está lá, que é a ferramenta do debug. Certo? Então, tentem fazer aí as listas, não deixe de responder. E eu vou pontuando a lista conforme o tanto de coisa que vocês fizeram, né? Teve gente que colocou lá 2 questões da lista, ganhou nota X. Teve gente que fez 5 questões, ganhou nota tal. Teve gente que fez 9, ganhou total. Às vezes uma questão eu não vou tirar um ponto porque ele deixou de fazer um. Muita gente deixou de fazer as 7. Tudo bem, ficou com um ponto também, tá? Alguma pergunta disso com relacionada à lista? Pode falar, Jones. Pessoal, eu tenho uma dúvida aí que eu não consegui sanar procurando resposta. É como colocar aí no Java um número, o módulo do número. Por exemplo, aquela questão das datas. Dependendo do usuário, ele poderia colocar, aí um valor ficaria negativo. Você está entendendo? Então, você está querendo transformar o número negativo em número positivo. Isso. É só multiplicar ele por menos 1. Se seria Não, positivo, pois você quer é, transformar em é para negativo. saber. Não, é porque eu não vou saber qual vai ser o número que o usuário vai colocar. Pode dar positivo, como pode dar negativo, você tá entendendo? Aí você Eu tem que quero que a colocar um resposta i. fique. Se o número for maior que 0, aí você sabe que ele é positivo. Se não, aí você sabe que ele é negativo, aí pede o usuário para digitar de novo. Ah, tá ok. Não tem Precisa de algum distinção. comando já para dar resposta em O módulo. Inácio ele também colocou esse comando aí, ó, que ele dá o valor absoluto do número no chat. Isso aí é outra coisa, gente. Vão evitar de ficar usando esses recursos por agora, tá? Eu vi gente usando umas coisas lá que... Eu vou explicar tudo isso, a gente vai ter um momento de explicar como é que essas coisas entendem, entendeu? Vamos usar na mão mesmo, pelo menos nesse período, né? Eu sei como é que eu faço se um número é positivo. Como é que eu faço? Como é que eu sei? O número positivo é maior que 0. Então põe lá no código, sim, o número é maior que 0. Senão corre o risco de ficar usando coisas que não faz sentido. E aí vocês vão ter que só descobrir que essas coisas não fazem sentido muito lá na frente. Então é melhor não usar. Teve gente que ficou usando um try lá, que é a ideia do try catch, né, para você evitar erro. Só que tá errado o jeito que a galera tava usando. Não é daquele jeito não, entendeu? Tudo bem, a pessoa também está tentando usar, viu alguma coisa na internet, tudo, mas espera, tenta fazer do jeito que eu passei aqui, as coisas que a gente viu, que aí vocês não vão confundir, a gente vai falar dessas coisas, senão que vocês vão ver que daqui a pouco, sem ser essa aula, que ainda a gente vai estar falando de funções, mas na próxima, a gente vai falar de orientação a objeto e tudo vai fazer sentido. Agora, se a gente ficar usando coisas da orientação a objeto, muita função, muita coisa agora, fica meio complicado, tá? Para depois vocês entenderem. Mas tudo bem, que igual essa do MEF aí que o Inácio mostrou. Usar, tudo bem, uma coisa pontual, mas ficar usando alguns recursos que a gente não aprendeu ainda. Se você colocar alguma coisa no código, o Fischer já falou disso,
Não falou, então eu não preciso usar na lista, porque a lista é até onde as coisas que ele falou. Não vou colocar nada na lista que tenha que fazer alguma coisa além. Lá naquela lista, questão de data, aquela questão lá que tinha data, que era chatona de fazer, porque tinha data inicial e final, ia separado em mês, ano, dia, e hora e minuto, né? Nunca que de verdade a gente ia fazer aquilo. Nunca, né? Colocando data daquele jeito. Mas é só para a gente testar, para treinar ali a lógica. Então eu não tinha ensinado nada de data, era para fazer na mão mesmo, entendeu? Era para fazer. O Inácio está perguntando, professor, por que não é bom usar breaks no código? Break é sinal de problemas na lógica. Se você usa o break no código, com exceção do case, que é obrigado a colocar o break, né, ele é da sintaxe do break, sintaxe do case, do switch case, né? Você usar case, aí chave valor, né? No que caso for tal coisa, você põe o código e no final põe um break, senão ele sai executando tudo. Agora, no meio da lógica, usar break e continue é problema. Não use. Não use. Isso tem na linguagem, porque, veja só, quando as pessoas montam a linguagem, e ela herda ela vem de algum lugar, ela incorpora algumas coisas. Agora, o caso do break, até o mesmo switch, que já tentaram tirar. O continue, né? Aí a linguagem tem isso. Aí, depois, mesmo que vai usando a linguagem, ela vai evoluindo, tem coisa que não consegue tirar, porque senão fica alguns projetos, alguns sistemas que foram feitos na versão que usa o break, que é a versão que usa o continue, se eu dar uma nova versão e tirar isso, esses projetos vão parar de funcionar, né? Aí o Java vai lá, break, ele não vai entender o que é o break, continue, ele não vai entender o que é o continue, né? Mas eles funcionam, se você usar, funciona. Só que é um problema na lógica. Você pode usar a própria lógica, porque o que é o break? O break é para você parar, né? Numa determinada situação que você chegou lá, você vai falar, chegou em tal situação, eu posso parar aqui porque eu não preciso ver mais. Mas a estrutura de decisão que você está usando e a estrutura de controle, ela tem recursos para parar. Né? Então, o break, a ideia da lógica que você está colocando no break, você deveria colocar no próprio for, no próprio if, entendeu? Não usar o break, não usar o continue. Não usa. Não usa. Igual o goto. Não usa, de maneira alguma, usar o goto. Né? Por quê? Porque é coisas que tá aí na linguagem, né? Mas só que é problema. Problema usar. Isso atrapalha o entendimento. Não é uma prática que é aceitável, né? Vamos até dizer assim, se você fizer isso, por exemplo, se usar um break numa entrevista de emprego, as pessoas vão falar, não, o cara está usando um break aqui, é ruim, não é uma coisa aceitável. A linguagem aceita, tudo bem, a linguagem aceita, mas a gente sabe que a linguagem aceita uma porção de coisa por causa da evolução dela. Ela não pode simplesmente ir lá e cortar o break, senão vai parar de funcionar programas. Mas eu também não assim, eu não tenho que usar, só porque a linguagem de 1 hora deu suporte, eu vou usar nos meus programas. É ruim usar, né? Então, evite usar break. Se você tem uma situação lá que você tem que fazer parar o for, parar o while, parar alguma coisa que você está fazendo, você põe aquela situação lá na estrutura de decisão do for. Se tal coisa e tal coisa, é o seu break, você coloca lá que ele vai parar. Aí você evita de usar o break, né? E aí, às vezes você tinha lá na lista coisas assim, se tal coisa, break. Né? As pessoas colocavam um if e dentro um break. Isso é ruim. Mas por que se tal coisa break? Não precisa por se tal coisa break. Se essa coisa tem que parar, você tira esse if daí e coloca lá no for, para você mostrar que quando acontecer aquilo, não é para fazer mais, não é para continuar. Não é para continuar a iteração. Né? E você pensa num código de um jeito dele ficar mais fácil de entender e mais sucinto. Né? Falar menos, escrever menos, fazendo o que tem que fazer. Né? Então, você sempre tem que pensar nisso. Você faz o código, na verdade, a gente tem uma regra seguinte, de projetos de algoritmo. Sempre a primeira solução descarte. Você está pensando em alguma coisa. A primeira solução que se vier na sua mente, você pode até escrever ela, mas você descarta ela. Descarta aquela solução. Porque aquela solução foi a primeira vez que você pensou, a primeira coisa que você veio na sua mente. Então, se você examinar um pouquinho a mais, você consegue descobrir uma alternativa um pouco melhor, um jeito mais legal de escrever, com menos código, mais sucinto, que outra pessoa vai entender.
né, escrever com menos linhas de código, cada função, cada estrutura. Certo? Valeu, Inácio. É claro que, assim, é uma evolução, tá, gente? É uma evolução. Então, a gente vai escrevendo o código, tem que escrever mesmo, tá vendo a importância da lista, de fazer a lista e tal? Que aí a gente vai escrevendo e vai conversando, isso não é tão bom, isso aqui não usa assim não, e tal, tal. Pelo menos essas dicas, elas acrescentam muito, porque nunca mais você vai esquecer, né? Você vai colocar lá um break, você vai falar, não, isso aqui não posso pôr esse break aqui não, porque lá na aula já discutimos, né? Então, isso incorpora para sua vida, né? O resto da vida agora você não vai usar mais break. Quando você ouvir alguém falando em go-to, você vai falar, não, esquece negócio de go-to, não faz negócio de go-to não, que isso aí tá tudo errado. Né? A gente não usa isso mais, não usa. Eu nem sei se o Java hoje em dia dá suporte ao go-to. Também nem vou procurar saber que esses tipos de coisa não é bom nem mexer muito, não. Já deu muito problema aí no passado, né? Já ficou livre disso, graças a Deus. É igual a doença, né? A doença, ela sarampo. Tinha lá o sarampo, aí radicou o sarampo, aí agora volta o sarampo porque o povo não quer vacinar. É a mesma coisa do GoTo. Não pode deixar voltar, não. Melhor tomar logo a vacina e fica todo mundo bem. Beleza? Desculpa aí a brincadeira, gente. Certo, gente? Alguma dúvida da lista? Alguma coisa? Tá? Depois eu vou colocar lá, de repente, uma enquete, se essa ideia que eu estou tendo de colocar alguma aula à noite para tirar alguma dúvida, se é legal, se vocês podem participar, mas é aula de dúvida mesmo. Aí eu chegar, abrir, não vou explicar nada, não vou falar nada, a não sei que pergunte, né? Então, eu vou colocar lá, se você tiver interesse, se você tiver disponibilidade, avisa lá que aí, alguns dias específicos, a gente marca. Não vou fazer isso toda semana, obviamente, só quando tiver mais demanda, principalmente quando tiver os trabalhos, né? Que o trabalho vai ser aquela coisa mais... Vocês têm que fazer mais coisas, né? Então tem que explicar um pouco melhor para a gente não gastar tanta aula aqui, que a aula é preciosa. Não que isso não seja importante, é importante, mas se a gente ficar só falando de coisas de trabalho aqui, que para fazer, a gente não avança com o conteúdo, né? Beleza? Alguma dúvida? Vou explicar a lista 2. Não, vou explicar. Mas com relação à lista 1 e nota, e o vídeo e a resposta, alguma dúvida? Se tiver, pode perguntando aí que eu vou mostrar a lista 2 aqui. Tá, a lista 2 eu coloquei, a gente vai ter uma aula ainda de falando de funções hoje, né? Mas eu já coloquei a lista para vocês já ir pensando e trazer já logo as dúvidas para cá. Tá, então eu vou passar aqui geral, ver se a gente gasta um tempinho, mas vou passar aqui geral para vocês entenderem o que é para fazer. Precisa fazer uma calculadora especial. Essa calculadora doidona aí que está aí na lista, é chamar de calculadora especial, tá? Ela tem as operações abaixo. Você tem que implementar essas operações. Quais as operações dela? De 1 até o 22. Certo? São as operações que essa calculadora especial tem que implementar. Repare que é uma funcionalidade da calculadora, né? São as coisas que a calculadora fornece como serviço, né? Então, você já deve imaginar que tudo aqui embaixo tem que ser com funções, né? Então, isso vai ser uma função, isso vai ser outra, isso vai ser outra. Por quê? São as funcionalidades que a calculadora tem, né? E você vai separar os pedacinhos de código em funções, né? Então, de 1 a 22 é 22 funções que você vai fazer, né? É claro que tem função que você pode aproveitar uma na outra, mas tudo bem, vai ser funções, tá? Como entrada, a calculadora, para cada função, ela tem que receber vetores, porque aqui ela está trabalhando com vetores, olha. Retornar se um dado elemento está dentro do vetor. E a sua posição no vetor caso esteja. Tá? Então, eu vou retornar lá a posição do vetor, né? Do vetor que eu for passar como parâmetro. Então, essa função pesquisa, ela vai ter um vetor sendo passado como parâmetro. E dentro dela eu vou implementar para verificar se um dado número está lá dentro, eu vou retornar a posição dele.
né? Vou retornar a posição. Certo? E aí, sim, ó, a entrada, então, vai ser um vetor ou mais de um vetores. Às vezes você precisa de 2 vetores. Às vezes precisa né? Acho que só tem de 1 a 2 vetores aí. Tem um caso aqui que, por exemplo, você tem fazer 2 vetores. Por exemplo, você tem que ter união. Vai te dar 2 vetores lá com passados com parâmetro. Então, por exemplo, foi esse vetor e esse vetor. E você vai responder esse. Você vai juntar os dois, né? Qualquer vetor, tá? Qualquer vetor passado de parâmetro e a gente definiu como inteiros, tá? Tudo aqui vai ser inteiro. Então, só o vetor de inteiros, certo? E aí, a entrada de parâmetro e o que a função retorna é modelagem do como você vai modelar as funções, né? Você tem que saber. A gente, na verdade, a gente pode retornar 2 coisas pelas funções? Pode retornar qualquer coisa? Mais de um parâmetro? Ou mais de um valor? Aqui no Java, não, né? A gente só retorna uma coisa. Então, vai ter dadas situações ali que você vai ter que mudar um pouquinho. E aí eu vou mostrar mais ou menos como é que faz, para vocês também quebrar um pouquinho a cabeça para descobrir, né? Então, você só retorna uma coisa. Pode falar, Eric. Levantou a mão? Eu perguntei ali, o vetor pode ser de qualquer tamanho? Qualquer tamanho. Pode ser de qualquer tamanho. Só que os dados que você vai colocar neles, você deve usar eu falei para não usar coisa nova, né? Mas aqui tinha que usar, que é fazer de forma randômica. Então, se você usar o math random aqui, dessa classe math, e você passar um valor inicial aqui e um final, igual, por exemplo, 30 menos 50, ele vai fazer de menos 30, né? Até 150 aleatório. Então, ele vai fazer valores aleatórios. Eu posso preencher o vetor com isso aí para vocês verem, só para ficar. Para cada valor do vetor, Para cada. fazer Isso. esse aqui, né? Aqui, ó. Eu até deixei ele aqui, porque eu sabia que vocês iam perguntar isso aqui. Então, por exemplo, se eu rodar isso aqui, se eu rodar isso aqui, repare que deu 45. Se eu rodar de novo, 18. Se eu rodar de novo, menos 9. Se eu rodar de novo, menos 9. Ele vai fazer aleatório, 18, 105. É de que número a que número? De menos 30 a 150. Se eu colocar aqui, por exemplo, de menos 3 a 6, 5. Aí ele vai fazer valores menores, aí vai repetir mais, né? Olha lá, menos 1, menos 1 agora, menos 2, 0. Ele vai repetir valores. Para você colocar isso aqui num vetor, é simples, né? Você tem um vetor de inteiros, por exemplo, chamar de vetor. Essa indicaçãozinha aqui do colchete que é de vetor, né? Igual a new, int, o tamanho. O tamanho, vamos trabalhar aqui na lista com tamanhos de 100, tá? Na lista, porque tem coisa lá que tem que ter o vetor, tem que ser grande para fazer sentido, senão não vai fazer tanto sentido. Então, 100 eu acho que vai dar. Aqui eu vou colocar só 10 só para vocês verem, né? Então, ó, vou fazer um for aqui. Ah, e outra coisa importante também, na lista, na hora que eu estou fazendo os exercícios, eu dou uma opção de dicas de atalhos aqui no Eclipse, né? Então eu não sei exatamente na que parte do vídeo eu dou, mas sempre quando eu vou usar um atalho eu falo, isso aqui, e mostro como configurar os atalhos aí no seu Eclipse e tudo para funcionar igual o meu aqui, ou você pode funcionar o de vocês também, do jeito que vocês quiserem. Tá? Por exemplo, eu quero colocar isso aqui lá para cima, ó. Eu ponho o Alt, ele sobe, tá vendo? Não preciso ficar dando Ctrl C, Ctrl V. Eu quero duplicar essa linha aqui. No meu aqui é Ctrl Shift D, ó. Aí duplica a linha, não preciso ficar apertando Ctrl C, Ctrl V. Vários atalhos. Olha o vídeo lá que tá mostrando. Então, ó, eu vou preencher o vetor com esses números aqui, ó. Esses números aleatórios. Beleza, vetor na posição I recebe quem? Recebe esse carinha aqui, ó. Eu posso até pôr. Nem preciso declarar aquele N lá, né? Posso pôr isso aqui, ó. Agora ele já vai preencher o vetor de forma aleatória. Não preciso. Ó.
Vetor na posição I recebe aquilo lá. Aqui também não tem. Eu vou até imprimir aqui depois de novo para vocês verem, ó. For. Vou imprimir aqui, ó. Alt. Vetor na posição I. Eu vou colocar o I aqui só para a gente ver. Então, rodando isso aqui. Olha lá, ó. Posição 0, ele escreveu 1, 0, depois 1, depois menos 2, 0, 1, 0, menos 1, 0. Certo? Não saiu nem um 4, nem um 5, mas se você rodar de novo, ó, vai preencher de outro jeito. Ó. Agora já ficou diferente. Ó. 0, menos 1, menos 1. Aí você põe um número aqui maior para que ele não ficar repetindo o número, né? Um número qualquer. Por 100 aqui, por exemplo. Ele tem alguma repetição, é até bom colocar assim menor, para ele repetir alguns números, porque tem umas questões lá que repete para repetir número, né? Vamos ver se repetiu alguma coisa. Parece que não, né? Tá, mas aí você pode passar com vários tamanhos, né? Se eu passasse aqui 100, por exemplo, ele já vai ficar bem maior, né? Olha lá. Aí tem número repetindo aí, com certeza, né? Uma hora repete aqui, ó, 39. Tá? E é isso. Aí você vai usar isso aqui lá na questão, tá? Eu já vou mostrar isso aqui como matéria de hoje que a gente vai estar vendo. Aguenta o galho um pouquinho que eu vou retomar. Deixa isso aqui do salvo do jeito que eu vou voltar a explicar lá a lista, mas a gente vai falar um pouquinho desse vetor aqui daqui a pouco. Então, esse código aqui, ó, que você está usando aqui é para você preencher o vetor, para você usar nas questões. Então, você vai ter um vetor lá que você vai usar, ele vai estar preenchido de números aleatórios. Se fosse a primeira questão é retornar se um dado elemento está dentro do vetor e sua posição no vetor. Então, o que você vai fazer? Vai receber esse vetor como parâmetro, vai pesquisar e vai receber um dado elemento, né? Eu quero ver se os 39 está dentro lá do vetor. Aí tá. Aí você vai retornar a posição. Qual posição? A primeira que você encontrar, né? E pode ser que tenha repetido. Tá? Pesquisar por índice, retornar o elemento que pertence ao dado índice do vetor. Qual o índice? Repare que os elementos têm índice. Ó. Então, por exemplo, estou pesquisando 14. Qual o índice dele? 2. Ah, tem mais outros 14 aqui embaixo, igual teve aqui. Não importa, é só o primeiro. Passou um 14 ali, só o primeiro, tá? Separação. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha e vai perguntando aí. Separação. Retornar dois vetores, um apenas com números positivos e outro com apenas negativo. Você vai retornar dois vetores. O Java não deixa retornar dois vetores. Então tem que fazer alguma coisinha aqui para poder isso funcionar. Tá? A gente já explica. Retornar a soma de todos os elementos do vetor. Você fazer um somatório. Então você vai passar aqui e vai ir somando, ou dando um contador aqui nos elementos do vetor. Retornar a multiplicação de todos os vetores, produto. Né? O produto escalar responde essa fórmula aqui. Você vai ter dois vetores e vai somando eles em cada posição. Certo? Opa, saiu. Complemento de zero. Fala, Eric. Professor, em Java tem como fazer que nem C, que você só nomeia a função e aí você pode preencher ela debaixo do main? Não. Tá bom. No Java, não. No Java tem uma coisa da orientação a objeto, que é a interface, que é parecido com isso, mas ela dá um poder imenso para a linguagem. Não é igual aquele que só você define o protótipo lá no C e depois você preenche, né? Na verdade, a gente não vai fazer código, é só essas aulas que a gente está fazendo código aqui na main. E não vai fazer assim, esse vai ser diferente, tá? Mas é como a gente está aprendendo ainda a lidar com a sintaxe do Java e tal, aí a gente está pondo aqui. Mas isso não vai ser assim, não.
Então, por enquanto, se você tiver que escrever alguma função aqui do jeito que a gente está fazendo, a essa lista também, você usa o static. O static imprimir. Imprimir. Né? Aí você usa o imprimir aqui dentro. Você chama o imprimir aqui dentro. Né? Certo? Agora, isso aqui também pode estar lá embaixo, tá? Isso aqui pode, não é igual o C que você tem que definir antes para ele entender, não. Você pode pôr aqui embaixo. Vai funcionar do mesmo jeito. Você vai achar o imprimir do mesmo jeito. Não precisa estar exatamente em cima do void, não, tá? Só não pode estar aqui dentro do void, não, do main, né? Só não pode estar dentro do main. Não tem uma função dentro de outra aqui em C, em Java não tem, né? Aí você tem que pôr fora. Né? Esse aqui está fora, ó. Esse aqui é definido fora lá da main, né? A gente tem um conceito aqui de classe interna, mas é outra coisa. Tem linguagem que deixa você fazer uma função dentro de outra função, né? JavaScript, por exemplo, deixa fazer. Pesquisar por índice, beleza? Separação, somatório, produto escalar, já falei, complementa com zero. Você passa um vetor e passa um determinado número. A partir desse, onde que tiver esse número, você preenche com zero. Então, você tem o vetor 1, 2, 5, 6, 7, você passou 5. Onde está o 5? 5 está aqui. Dele em diante, você vai substituir por zero. Certo? Quadrado, retornar o quadrado dos componentes do vetor. Né? Então, você tem um vetor 2, 4, 6, você vai retornar o quadrado de 2, quadrado de 4, quadrado de 6, né? Você vai retornar isso num outro vetor. Retornar a média dos elementos do vetor. Né? Então, você vai reparar aí que tem hora que você vai retornar inteiro, tem hora que você vai retornar outro vetor, tem hora que você vai ter que fazer outra coisa. Então, cada questão é de um jeito. Né? Essa aqui, por exemplo, você vai retornar o inteiro, né? Retornar o maior elemento do vetor. Você vai pesquisar lá dentro do vetor e vai ver qual que é o maior. Qual que é o menor? Retornar o menor elemento do vetor. Né? A moda unimodal, retornar o elemento que mais aparece no vetor. Um primeiro que mais aparece, né? A mediana, retornar o elemento que separa a metade maior e a metade menor do vetor. Então, você vai ter duas partes. Até aquele número, todo mundo que está para trás dele é menor, e até aquele número, todo mundo que está para frente é maior. Né? Como é que você resolve isso? Tem umas coisas legais. O desvio padrão, clica na forma, aqui tem um somatório. Né? União, então você pega dois vetores e junta os dois, o segundo fica após o primeiro. Inversão, você coloca o vetor na ordem inversa, então ele é 1, 2, 3, 4, 5, ele vai passar a ser agora 5, 4, 3, 2, 1. Como é que eu faço isso? Para inverter a ordem. Interseção, são formados dois vetores e os elementos pertencentes nos dois vetores deverão ser retornados. Então, passa dois vetores e você vai ver quase que repete. Se não repetir nada, não retorna nada. Diferença de A, você vai mostrar o que está no A e que não está no B. Né? Então, você vai passar dois vetores e vai receber e vai ver o que está no A e o que não tem no B. Ordenação, ordenar os elementos do vetor de forma ascendente. Vocês já viram os algoritmos de ordenação? Qual um algoritmo de ordenação que a gente conhece? Que a humanidade conhece? Vocês conhecem? Já viu isso? Não tô lembrado não, professor. Vocês não tiveram uma matéria de estrutura de dados ainda? AEDS, a estrutura de dados que o pessoal chama. Geralmente chama de AEDS, né? Que é análise e estrutura Não, de ainda dados. Não? Tá, então essa de ordenação eu falo na próxima aula. A gente tem alguns algoritmos de ordenação. Quicksort, bubble sort, insertion sort, selection sort, merge sort, são algoritmos que ordena. Então essa questão 19 pode dar um pause nela por enquanto. Na próxima aula eu falo. Retornar os números primos. Então você vai pegar os elementos do vetor que são primos, tá? Retornar o Fibonacci, os elementos que pertencem à série de Fibonacci em qualquer posição. Então, se eu encontrei lá o número 5, por exemplo, o 5 pertence à série de Fibonacci. Então, você retorna. Essa série Fibonacci é uma das coisas mais interessantes que o homem já conseguiu observar, na minha opinião.
tudo que é mais bonito na natureza e tudo que é belo, a gente aproxima-se dessa série. Tudo que é mais horrendo foge dessa série. Aquela mão levantada do Da Vinci lá, do homem de braço aberto. É a proporção do nariz entre um olho e um olho, entre um nariz e um olho. Tudo que aproxima dessa série é mais bonito. Então, você vê uma pétala de uma rosa, ou, se, por exemplo, você vê o girassol, o caracol, todos eles observaram que todos esses coisas da natureza aproxima dessa série quando é bonito, quando a gente acha bonito. E aí começaram a viagem foi ao espaço, porque começaram a ver a série Fibonacci em texto, na música e uma porção de outras coisas. Então, essa série Fibonacci aqui é muito interessante. Chama a fórmula de Deus, o número de Deus, né, que o pessoal fala. É o número Φ, né? Não é o Pi, não, é o Φ. É uma coisa assim. Depois vocês olham, proporção áurea, que chama. É muito legal. Então, essa é a série Fibonacci aí dos números e tal. A gente já tinha feito na outra lista, né? E o agrupamento. Você deve informar um número de agrupamento desejado. Por exemplo, eu quero agrupar o vetor em quatro partes. Né? Em duas partes, igual está falando aqui. Aí eu vou pegar uma primeira parte e uma segunda parte do vetor. De que forma? O vetor ordenado. Então, eu tenho 10 números ordenados de 1 a 10. Então, eu vou pegar os 5 primeiro, que vai ser de 1 até 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, e os outros dois últimos, os 6, 7, 8, 9, 10. Isso se escolher duas partes. Se escolher 4 partes, eu vou dividir em 4. 4 pedacinhos. Se for 10, 10 pedacinhos, né? O tanto que dê para dividir, conforme está falando. Se passar um número que não dá para dividir, aí você fala que não dá para dividir. Eu tenho 10 elementos e pedi para dividir em 20. Não vai dar, né? E é isso. São cada uma letra, cada um item é uma função, né? Que você vai ter que fazer uma coisa. Eu escrevi bem rápido assim, eu não detalhando, para não ficar um texto imenso, né? Acho que com essa explicação dá para entender, né? Tem uma pergunta ali. Hoje a gente tem que levantar a mão, senão não dá para saber, não. Como que faz na terceira que pede para retornar 2 vetores? Eu vou mostrar já. Para retornar um vetor como o outro, 2 vetores dentro. Eu já mostro ali que a gente vai falar. Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida relacionada à lista? Professor, mas aí eu não entendi muito bem essa parte da calculadora. Vai ser cada um feito dentro de uma função, não é isso? Cada um dentro de uma função, mas vão ser todos dentro de um programa só. Tem um programa só. Como é que você vai chamar aqui, ó? Você vai chamar aleatório? Você vai falar assim, ó. É para a gente introduzir já a ideia de calculadora especial. É o nome dela, né? Calculadora especial. Deixa eu ver onde está. Isso. Aí aqui você vai ter as funções. Então, primeira função lá, public static, eu não vou retornar nada, vou só imprimir. Não vou retornar o somatório. Somatório. Tá? Eu vou retornar aqui o somatório do número que eu vi lá que faz parte, somando todos os elementos do vetor. Certo? Aí a próxima questão, olha lá, o produtório. Aí você vai fazer também outra função, e depois você chama essas funções aqui embaixo. Entendeu? Então, cada item daquele é uma função. Cada itemzinho desse aqui é uma função. Somatório, produto, pesquisa. Entendeu? Certo, certo, entendi. Aí você vai fazer, na verdade, 22 funções, né? Tudo com função. Não coloca aqui embaixo tudo na main, não. É tudo com função. Então, você vai ter função para cada coisa. Tá? É claro que para você fazer a lista, tem a aula de hoje. Eu vou falar alguma coisa da aula de hoje. E aí vai te ajudar você a fazer a lista. Mais alguma dúvida lá de forma do que é para fazer na lista? Como faz é a aula de hoje, né? Mas entender o que é para fazer? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tirando todas as dúvidas, eu não tenho nenhuma dúvida?
Tipo isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa além aqui que eu tenho que mostrar. Não, acho que não. O Fala, professor Gabriel Gabriel. perguntou se é. Isso, o mesmo esquema, no PDF. Todo mundo no PDF. Por que que eu faço no PDF, gente? Para ficar fácil de eu corrigir, né? Senão eu tenho que baixar, fazer o download de todo mundo. Imagine, todo mundo tem... São 40 e tantos alunos, né? Todo mundo fazendo. Imagina eu fazer o download de tudo. Ó, quer ver? Então, onde que vocês colocaram? Deixa eu abrir aqui. Ó, que é para eu poder fazer isso aqui, ó. Vocês colocaram aqui, mostra quem fez. Vou pegar um aqui, dá licença. Flávio, vou pegar o seu, tá? Ó, o Flávio fez bem bonitinho, separou bonitinho aqui até com um backgroundzinho de cor. Ó. Deixa eu carregar aí também lento. Posso mostrar o seu, Flávio? Sem problema? Pode sim. Beleza. Ó, o Flávio fez aqui a lista. Então ele colocou lá o PDF, ó. Ele colocou... Ah, foi o Flávio que foi o background, não. Confundi. Ó, aí tem lá, ó. Colocou o nome dele, agora para colocar, né? Teve gente que não colocou o nome e tal, aí veio a lista, ó. Colocou tudo no PDF. Porque aí eu consigo ver por aqui mesmo. Eu não vou pegar esse código e colocar lá no Eclipse. Eu vou ler por aqui. Tá aqui o que está acontecendo, né? Até o trabalho final vai ser tudo assim. Tudo eu vou pedir para você sempre colocar o PDF. Eu sei que para vocês é um trabalhinho ter que colocar o PDF, mas é melhor você ter o trabalho individual de colocar o PDF do que eu ter que abrir o projeto de 30, né? De 40 que fizerem a lista. Abrir download um por um, eu vou ficar o dia todo para ler. Aqui eu vou passando de um por um, ó, muito fácil. Eu quero ver de outro aqui. Vou ver da Lucimara. Posso abrir o seu, Lucimara? Eu abro e depois pergunto se pode abrir, né? Mal educado. Ó, então, ó, da Lucimara. Aí tá aqui também o PDF e tal. Aí é só eu pegar e ver por aqui mesmo, né? Se não for PDF, eu tenho que fazer download. Se você colocar um doc, colocar alguma coisa, eu tenho que fazer o download, né? Aí se for colocar o zip, eu tenho que pegar de um por um download, esperar abrir, ir lá no projeto, olhar. Aí fica ruim, né? Então, para eu poder até corrigir mais rápido para vocês, eu tenho que também otimizar aqui o meu lado. Então, por isso que eu peço para vocês colocarem o PDF, né? Façam isso em todas, sempre coloca o PDF. Fala, Matheus. Professor, bom dia. Eu cheguei um pouco Bom dia. atrasado porque eu tava com dor de cabeça, mas só uma perguntinha assim. A lista 2 no caso, é só para conter um programa com todas, com caso, todos os itens lá do 1 até o 22 são funções. Aí, quando for executar o programa, tem que executar todas as funções com o vetor que uma pessoa vai digitar, ou como é que vai ser? Isso, exatamente. O vetor não vai ser que a pessoa vai digitar, não. Vai ser o que você tiver preenchido, né? Cadê aqui, ó, Entendi. a lista 2, ó. O vetor você preenche com essa formulazinha aqui, ó. Entendi. Né? Eu até mostrei aqui como preencher. Ó, por exemplo, um vetor de 100 posições. Aqui ele está preenchendo, tá vendo? Ó? Com aquele handle lá, ele está preenchendo, aí ele vai ficar com... Ele vai ser aleatório, né? Toda vez que você rodar, ele vai preencher de valores diferentes. Né? Como eu preciso de valores, um vetor maior, pedir para digitar é ruim, né? Imagina, digitar 100 pedaços, 100 números, é chato. Aí, no caso, o usuário que vai dizer o tamanho do vetor, ou o tamanho do vetor também é 100. Deixar 100, né? definido 100. Aí tá O certo. tamanho 100. Certo? Obrigado. Aqui nem vai ter interação com o usuário, né? Nem vai ter. Entendi. Você já vai colocando as funções uma abaixo da outra. Igual, por exemplo, tem um imprimir ali, vamos supor. Aí você põe aqui, ó. Tipo assim, ó. Você dá um questão A1 da lista. Então, aí o imprimir, vamos supor. Questão 2. É o somatório ali. Vai fazendo assim com tudo. Questão 3. Não, tudo bem, professor. Obrigado, tá? Valeu. Aí cada uma vai estar aqui, né? Lembrando que aqui que eu falei, né? Você pode pôr tanto em cima da main como pode pôr embaixo. Não é igual você que necessariamente tem que ficar em cima, não. Professor, e eu tenho que usar um vetor diferente para cada questão ou eu posso usar só um como parâmetro para todas? Você pode usar o mesmo ou você pode usar separado, né? Isso aqui vai estar dentro de uma função também, que eu vou explicar aqui agora.
Aí, se toda vez que você chamar a função, ele vai ser diferente, né? Porque ele vai chamar isso aqui, ele vai... É como se você estivesse rodando ele várias vezes, né? Quando roda, ele fica diferente, né? Ó, por exemplo, sim, rodou vai uma ser vez, diferente. e tá... Isso. Aí rodou de novo, ele vai mudar. Aí, se você chamar, cada vez que você chamar ele, ele vai dar valores diferentes. Sim, mas eu digo assim, toda vez que eu chamar, ele vai executar as funções também. Todas as funções vão ter o mesmo vetor daquela vez que eu executar. Não, não. Quer ver? Ó? Vou pôr ele aqui, só para você ver. A gente vai fazer isso aqui diferente, mas só para você ver. Ó, public, static, popular, vetor. Por enquanto eu não vou passar nada dos parâmetros, deixa ele aqui. Sim, só para você ver. Ó. Pode popular vetor. Vou pegar ele todo e colocar lá só para você ver, ó. Então isso aqui tudo, inclusive ele imprimindo, não vai ser assim, mas só para você ter uma noção. Ó, vou pôr aqui dentro. Popular vetor. Né? Aí tá populando o vetor e tá imprimindo logo. Só que eu vou chamar ele lá embaixo, ó. Vou só pôr isso aqui para ficar fácil da gente ver. Print, assim. O print LN já dá quebra na linha, né, gente? O print só print, sem o LN, não dá quebra. Põe na mesma linha. Então, ó, vai chamar isso aqui para popular o vetor. A primeira coisa que você vai chamar... Ah, deixa aqui agora as questões. Popular o vetor, ó. Aí você pode popular o vetor aqui. Você chama popular o vetor, ele vai imprimir. Aí na próxima questão, você chama de novo. Ele já vai ser outro. Sim. Sim. Não, eu queria entender era essa parte aí mesmo. Se eu populava para cada questão. Isso. Para você vai ser outro. Não precisa chamar. Ah lá, ó. Deixa eu dar só um... Pra gente ver a diferença ali. Olha lá, ó. Da primeira vez, na posição 0, estava 191. Agora já foi 431, ó. 202, menos 202, 32. Menos 0,3, agora menos 83. Assim vai. Certo? Então, ele vai variando conforme você vai chamando ele aqui. Toda vez que você chamar, ele modifica. Mas vamos tirar isso aqui. Voltar ao que era antes. Alguma dúvida, gente? Mas, Professor, com licença, desculpa perguntar de novo aqui. não tem problema, pode É, perguntar. eu só tive muita dúvida nos dois primeiros itens, que é a pesquisa e pesquisa por índice. No caso, a pesquisa vai retornar um dado elemento, né, que está dentro do vetor, e retornar sua posição. Mas no caso, esse dado elemento, de onde ele é tirado? Ele é tirado Do pelo, vetor. pelo, pelo vetor, mas É, assim, eu comparo ele com outro vetor, como é que funciona? Eu não consigo entender a sintaxe mesmo da questão, entendeu? não, sim, tá. Você tem um vetor preenchido aqui, igual esse que está aqui embaixo. Está aqui, por exemplo. Aí você passa um número, por exemplo, 348. Você vai passar o vetor e vai passar um número, né? Vai passar o vetor e passar o número. Aí você vai perguntar, esse número tem dentro da, do vetor? Aí você vai percorrer o vetor e vai ver qual que é a posição que ele está. Ah, a posição do vetor é a posição tal. Aí você retorna ele. Tudo bem, professor, mas assim, no caso, aí esse número, no caso, eu tirei do vetor. Eu, mas de onde ele vai, tipo assim, surgir, assim, eu quero saber se, por exemplo, se 348 tá, mas é o usuário que vai editar ele ou realmente é dentro do programa que vai estar isso daí? Não, não. O vetor vai estar dentro do programa, né? Uhum. Essa função vai ser uma coisa do tipo assim, ó. Você vai, vou chamar aqui, por exemplo, pesquisa. Pesquisa. Você vai passar o parâmetro aqui do vetor, que eu vou explicar hoje, e vai passar aqui também o número que você quer. Eu quero esse número aqui, ó. Aí você vai pesquisar dentro do vetor se esse número está aqui. Aí aqui embaixo, quando você chamar a função lá no main, você vai chamar o pesquisa, você vai passar o pesquisa,
passar o vetor aqui, que eu vou explicar hoje, e vai passar um número. Eu quero ver se o número 20 está lá. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Agora sim. Obrigado, tá? Aí você passa essa função, o que você quer fazer, né, os parâmetros dela e o número que você quer pesquisar. Vai ficar mais claro quando eu fizer a aula de hoje, tá, gente? Vai ficar Tá mais ótimo, claro. tá ótimo. Beleza? Então, eu vou apagar isso tudo aqui para a gente focar na aula de hoje. Aqui. Deixa isso aqui por enquanto. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver se dá tempo. 9, 10. Public, static, imprimir. Só para a gente ter uma ideia. Imprimir. Vou passar como parâmetro static void. Vou passar como parâmetro um valor aqui e vou imprimir ele. Int A. Então, aqui dentro eu vou imprimir esse valor. O A. Aqui eu vou chamar ele. Esquece essa parte de baixo aqui por enquanto. Vou criar uma variável aqui, int A também. Vale 100. E vou chamar aquela função, imprimir. Passei o A. Então, a função vai procurar onde está o imprimir, está aqui. O parâmetro é o inteiro que está recebendo, eu estou passando o inteiro. Beleza. Então, funciona. E na hora que eu mandar rodar, ele vai imprimir lá o valor do A, né? Está imprimindo mais coisas aqui. Isso aqui esquece por enquanto. Ó. Imprimiu 100 lá, né? Ó, eu passei o 100, imprimiu 100. Qualquer valor que eu passar aqui, obviamente, vai passar lá, né? 400 aqui, por exemplo, vai imprimir 400, né? Porque eu estou passando 400 aqui. Em Java, tipos primitivos é uma passagem de parâmetro por valor. Passagem de parâmetro por valor. Tipos primitivos. Só os tipos primitivos são assim. Primitivos. Inteiro, float, double, são os tipos primitivos. Eu passo por valor. Como eu sei que está passando por valor? Ó, tá vendo que eu estou passando o A aqui? Eu vou vir aqui e dar um A++, ó. Eu vou imprimir o valor dele aqui de novo. Vou imprimir o valor do A aqui, ó. Eu vou imprimir o valor do A aqui. Tá? Vou só pôr um número aqui para a gente saber onde que é que está imprimindo. 2, segunda impressão. Que é 0, né? Que vai ser impresso primeiro. E 3. Certo? Então a gente vai rodar aqui, ó. A gente vai ver. Ó, olha lá, imprimiu 400. Aí eu cheguei aqui, os mesmos 400 foi impresso. Dei um A++, imprimiu 400. Eu dei o A++ aqui, ó. Só que esse A++, ele só vale aqui dentro. Ele imprimiu 400. Aqui voltou a ser 400 de novo. Aqui foi 401, no 2, olha lá, 401. No 3, que está aqui embaixo, voltou a ser 400. Ah, mas por que voltou a ser 400? Porque o que veio para cá não foi uma referência de memória, foi um valor. O tipo primitivo passa um valor. Então, o que veio para cá, para essa variável, que embora ela chame A também, mas é outra variável, é outro endereço de memória, nesse endereço de memória não veio o conteúdo do endereço, não veio a referência desse A aqui, ou seja, o endereço de memória. Esse aqui tem um endereço de memória, vamos chamar que ele chama FF56, para simplificar. O FF56 está lá na memória do Java, está armazenado, está separado o inteiro lá que a gente deu o nome de A. Foi colocado o valor naquele endereço de memória, no FF56, foi colocado 400. Então, pegou o 400, o valor 400, e colocou nesse endereço de memória. Aí eu estou chamando a função. Quando eu chamo a função também tem uma variável aqui dela, ó, que é como se eu estivesse criando uma variável, né?
que é esse outro int aqui, que não é mais o FF56. Aqui pode ser o FF12. FF12. Então, pegou o valor que estava aqui no FF56 e colocou dentro do FF12. E aí eu mexi no valor do FF12, ó, falei, o que está lá dentro, que é o caso o 100, o 400, né? Dá o mais. Aí ficou 401. Mas eu não falei para mexer nesse no FF56, ó, que é o que está aqui na main. Entendeu? Então, aqui o que eu estou passando é o valor. Por isso que o que eu alterar aqui com A, o que eu quiser fazer com A, vai persistir só aqui dentro. Porque esse A aqui é diferente desse A. Porque ele é um tipo primitivo. O tipo primitivo, a passagem é por valor. O parâmetro é por valor. Certo? O parâmetro é por valor. Então, o que eu passei aqui só vale aqui dentro. Se eu mexer no valor dele, só vale aqui dentro. Deu para entender? A passagem de valor é igual lá no C, quando fala de passagem de função de parâmetro, por referência e por valor. Por valor, a gente passa um valor propriamente dito, ou 400 mesmo, para dentro do endereço de memória que está estabelecido aqui. Então, o que eu fizer aqui dentro não vale para o restante da função. Se fosse uma passagem por referência, eu tinha aqui o 401, e não 400, como era antes, né? Porque 400, aqui ficou 401, mas aqui imprimiu 400. Ó. Então, essa é a passagem de parâmetro por valor. Alguma dúvida? Na prática, as duas são duas variáveis diferentes, né? São duas variáveis diferentes, mas você tem que. Sempre vai ser variáveis diferentes, mas o que está vindo aqui é o valor, não é o endereço de memória. É isso que você tem que entender. Que horas que eu estou passando um valor, que horas que eu estou passando endereço de memória? A hora que eu estiver passando um endereço de memória, que lá no C é como se eu estivesse passando um ponteiro, né? Lembra lá do ponteiro do C? Aqui não vai ter ponteiro, não tem, né? Mas a gente consegue passar valor, referência também, tá? Os tipos que não são primitivos, né? Eu já explico. Então, aqui é variáveis diferentes, mas o que eu passei é o valor. Se eu tivesse passado o conteúdo, ia vir aqui, ó, para essa variável FF2, ela ia apontar para o conteúdo dessa aqui. Aí, o que eu fizesse aqui também ia persistir aqui fora. Porque aí é a referência, o lugarzinho da memória, o que está lá dentro é que eu estou mexendo. Aqui não, aqui passou a ser referências diferentes, posições diferentes da memória, né? Vamos fazer agora a passagem por referência. Os tipos primitivos são valor. Os tipos não primitivos, eu vou aproveitar aqui, ó. Vou diminuir o tamanho dele aqui para a gente ver. 5. Tá? O vetor eu posso fazer assim também, tá, gente? Ó, new int, eu posso pôr aqui chave e mesmo já declarar o valor dele, se eu quiser. Então eu posso pôr aqui 1, 2, 4. Eu nem preciso pôr o tamanho, porque ele já infere o tamanho, né? No caso, o tamanho dele aqui é 4. Mais um aqui para... Assim. Então, esse vetor, ó, vou imprimir ele aqui. Vou dar um... A gente vê. Meu i aqui. Switch. Estou imprimindo, né? Vamos ver ele funcionando aqui. Olha lá, imprimiu. O 1, o 2, o 5, o 4 e o 0. Né? Isso aqui, deixa por enquanto. Tá? Então, imprimi. Vou passar esse cara aqui para a minha função. Vou passar esse vetor para a minha função. Eu quero que o meu vetor receba esse conteúdo que eu estou passando. Tá? Ele vai receber esse vetor. Não é uma variável simples agora, é um vetor, né? Como que a gente faz para receber um vetor aqui como parâmetro? Né? Eu quero, por exemplo, imprimir o vetor. Vou pôr aqui public static void imprimir. Posso até dar o nome que eu dei em cima, né?
vai ser coisa diferente, mas eu vou pôr imprimir 2 aqui só para não confundir. Ó, se eu recebesse um inteiro normal, eu colocaria aqui int e o nome do inteiro. Por exemplo, recebendo um número, né? Como eu estou recebendo um vetor, eu coloco o sinalzinho do vetor. E aqui eu estou o nome que eu quiser, vetor. Então ele vai receber um vetor, certo? Recebendo esse vetor, ele vai imprimir ele. Só para a gente ver. Em vez de eu imprimir aqui, ó, eu vou imprimir lá. Se tiver dúvida, levanta a mão aí e pergunta. Ou fala no microfone direto, né? Vetor. Certo? Aqui também vetor. Então, eu vou imprimir ele lá. Como é que eu faço para passar? É muito simples. Eu vou chamar o nome aqui, imprimir. No caso do nome de imprimir 2. E vou passar aqui o vet, que é o que está aqui dentro. Esse vetor. Então, eu estou passando ele, ó. Vamos ver ele rodando. Está imprimindo, ó. 1, 2, olha lá. 1, 2, 5, 4, 0. Ó, 1, 2, 5, 4, 0. Repare que o vetor que eu declarei aqui, eu estou passando ele como parâmetro para cá e ele está imprimindo. Só que essa passagem de parâmetro aqui é uma passagem de parâmetro por referência. Se assenta aí mesmo para não dar problema no editor de vocês. Referência, certo? Então, o que está vindo aqui é uma referência. Olha como é que é uma referência, ó. Tá vendo que está imprimindo o valor dele aqui em cima, né? Eu vou pegar, eu vou mudar ele aqui, ó. O vetor na posição 0, eu vou pôr igual a 20. Só para a gente ver. Tá? Esse vetor aqui. Eu vou pegar esse código que está imprimindo aqui, ó. De novo, eu vou voltar com ele para cá. Vocês viram que estava imprimindo isso aqui, né? 1, 2, 5, 4, 0. Aqui é VET. Aqui é VET. Então vamos ver, ó. Da primeira vez que imprimiu, 1, 2, 4, 5, 0. Que imprimiu aqui, né? Ó. Aí eu troquei o vetor para 20. Aí eu imprimi ele aqui embaixo, ó. Olha lá, ó, mas aqui já ficou 20. Não ficou 1 mais no 0. Uai, mas você fez aqui dentro. Por que funcionou lá fora? Porque a passagem de parâmetro é referência. Então, o que está acontecendo aqui? Não está vindo aqui os valores 1, 2, 5, 4, 0. Não está vindo. Está vindo é um endereço de memória. Se esse vetor ele está armazenado lá na memória do nosso computador, no momento fictício aqui, F5, ele está armazenado no F5. O que está vindo para cá é o endereço de memória F5. Não está vindo o valor igual vinha aqui, o valor 400. Está vindo o endereço de memória. Então, o endereço de memória que está vindo aqui, eu estou imprimindo a parte dele e estou alterando a parte dele. Como eu alterei no endereço de memória, o que eu fizer aqui, mesmo sendo dentro de uma função, persiste para fora da função, porque eu estou mexendo no mesmo endereço de memória. É no mesmo lugar. Ó. Ele está imprimindo aqui, vindo do F5, vamos supor aqui, né? Endereço de memória F5. Aí, na hora que eu estou imprimindo aqui, é o mesmo F5. E na hora que eu estou mexendo aqui dentro da função, é o mesmo F5 de novo. Então, o que eu fizer aqui, persiste para lá. O que eu mudar aqui, persiste para lá. Ó, eu vou falar aqui, ó, é o posição 1 dele, agora é 30. Ó. Repare que quando eu imprimiu aqui de novo, ele ficou 30, né? Vamos colocar assim só para vocês verem. Aqui, ó, para ficar tudo na mesma linha. O antes e o depois aqui, ó. Ó. Aqui tem que dar um... Ó.
Repara que foi lá, ó. Tá com um probleminha aqui de colocar na mesma linha, né? Não dá pra gente ver. Ó, o de baixo também. Ó, a posição 0 tinha 1. Eu substituí lá para 20, né? Ó. Ficou 20. Então, na hora que eu imprimi de novo lá embaixo, na hora que eu imprimi aqui embaixo de novo, ó, passou a ser 20, porque eu coloquei lá em cima valendo 20. Em qualquer lugar que eu mudar, quando eu estou passando por referência, ele vai ficar a passagem por referência. Ele vai ser impresso, a manipulação que eu fizer vai ser por referência. Né? Ele vai imprimir o que eu estou falando para ele fazer, né? Fazer o que eu estou falando, porque vale o endereço de memória. Aqui, por que não mexeu? Porque aqui era o valor que estava indo. Valor mesmo, 400. Aqui não era o valor 1, 2, 3, 4, 5, é o endereço de memória, a posição da memória. Então, a posição da memória eu estou passando aqui, ela vale para todo lugar, porque é a mesma. Se você for ver, essa variável, ela é diferente dessa variável aqui, desse VET. São variáveis diferentes. Mas por que imprime o mesmo? Porque o conteúdo dessa variável para cá passou a ser o conteúdo de cá, em termos de valor, né? Então, esse vetor aqui é como se ele estivesse apontando para esse vetor aqui. É mais ou menos isso que está acontecendo. Só que o Java não trata como ponteiro. Não trata como ponteiro. Por isso que a gente consegue imprimir. E quando a gente for fazer em objeto, vai ser isso também. Mas como a gente não sabe objeto por enquanto, a gente só está mexendo só no método main aqui, sem ser objeto, né? Procedural mesmo. Então, a gente não tem, no caso aqui, a gente tem o vetor para explicar esse exemplo, que é a passagem por referência. Então, vocês conseguem entender aqui como vai ficar fácil a gente trabalhar com o nosso probleminha aqui, ó? Se eu criar um vetor, então eu vou criar aqui o vetor, por exemplo, esse vetor aqui. Eu criei ele aqui na main, eu vou chamar uma coisa que vai popular aqui, vetor aleatório. Tá? Vetor aleatório. Eu passei isso aqui, ó. Esse método que faço aqui, eu vou passar ele e colocar ele dentro de uma função. Então, eu vou pôr aqui uma função, isso aqui esquece por enquanto. Vou passar uma função aqui para popular o meu vetor. Public static, não vou retornar nada, void, popular, o trabalho lá, né? Popular vetor. Então, aqui eu vou receber o parâmetro, aqui dentro eu vou fazer isso. Esse vetor aqui, ó, eu vou receber ele aqui, int, né? O sinalzinho que é um vetor que eu estou recebendo. E aqui eu vou fazer exatamente popular o vetor. Aqui eu já estou pegando o tamanho dele, então o tamanho que ele vier já vai funcionar ali, se for tamanho 10, se for tamanho 100, se for tamanho 1000, tá? Então isso aqui eu vou ficar lá, ó, eu vou pôr aqui para cima, vai ficar mais fácil da gente ir vendo. Ó, então o aleatório eu declarei que é um tamanho 100. Vou popular ele. Como é que eu chamo? Ó, popular. Escrevi errado, né? Popular. Popular vetor. Ó, eu vou passar quem? O vetor aleatório. Né? Aí ele vai popular. Quero imprimir esse vetor. Outra função. Cada função faz uma coisa, né? Ó, isso aqui vai imprimir. Eu vou imprimir aqui dentro dela mesmo. Então eu vou por void. Imprimir. Imprimir vetor. Vou receber o vetor também como passagem de parâmetro. Ó, vou fazer isso aqui. De novo. Passar cada elemento do vetor. E aqui eu imprimo. Então, vou colocar aqui o i para imprimir. Então, um espacinho. Também. O
e composição, vetor, a posição I, né? Na posição I. Aí eu quero usar isso lá no meu código. Beleza, onde que eu quiser usar vai funcionar. É só eu chamar imprimir vetor agora. Então eu tenho o popular vetor e o imprimir vetor. Mas o que fizer no vetor vai funcionar para aqui embaixo? Vai, porque a gente sabe que ele está passando como parâmetro endereço de memória. Então eu venho aqui, ó, imprimir o vetor. Ó, foi impresso. Olha lá, o vetor imprimiu aqui, ó. Posição 0, posição 1, posição 2, 3. Vou chamar isso de novo. Vai popular e vai imprimir de novo. Só pôr aqui uma coisa para separar. Vou separar aqui para a gente ver. Ó, olha lá, ó. Veio primeiro o número, primeira vez que chamou, né? A segunda vez que chamou. Olha, Ficha, mas aí está trabalhando com o mesmo endereço de memória, por que ele está mudando o valor? É o mesmo endereço de memória, mas eu estou fazendo de novo, né? Eu estou pegando ele e estou chamando o match para o math random para ele alterar o valor de novo. Então ele está alterando. Então eu chamo uma vez é um valor, chamo outra vez é outro valor. Repare que eu estou chamando uma função, eu chamo para popular e outra função eu chamo para imprimir, né? Ó, esse imprime e esse popula. Quem é esse vetor? Esse vetor aqui. Se eu quiser passar agora ele menor, lá em cima já está esperando pelo tamanho, né? Então, ó, aí, ficou o tamanho. Certo? Aqui embaixo vem outras coisas, né? Coisa aqui também. Olha lá, ó. Ficou 16 uma hora, outra hora ficou 41, aqui um ficou 2, aqui ficou 16. Na posição 2 ficou 43, aqui 2, e assim vai. Deu para entender? Se eu estivesse trabalhando com dois vetores, eu quero a função, a questão lá me pede dois vetores. Eu vou chamar um outro vetor aqui, vetor auxiliar. Eu passo ele para cá, ó. Criar ele aqui, new int, tamanho dele vai ser 10. Bem. Esse tamanho pode vir tanto aqui quanto aqui também, tá? Quem quiser gostar, pôr aqui, ó, funciona igual também, ó. Tá na mesma. Fica aí o exemplo. Aí eu vou chamar ele lá dentro, vou fazer alguma coisa com ele, né? Eu vou passar ele aqui também, ó. Vamos supor que eu tenho uma nova função que recebe 2 agora. O que eu quero fazer e o outro. Né? Ó, imprimir, por exemplo, somar o conteúdo dos dois. Vai ser uma questão lá, mas tudo bem. Ó, eu vou receber o primeiro aqui. Posso pôr no início ou no fim, né? Tanto faz aqui também uma coisa. Eu vou receber um vetor e vou receber o... Posso aqui, até é importante eu colocar nomes que eu saiba que estou fazendo, né? Vetor principal, int, vetor auxiliar. Certo? Aí eu vou somar o conteúdo dos dois. Eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer diferente para vocês verem outra coisa. Eu vou criar um outro vetor aqui, int resposta. Vai ser um vetor também. New int tamanho vai ser o tamanho daquele que eu estou passando, ponto, o vetor principal, ponto length. Posso fazer isso, tá? Posso definir o tamanho assim, sem problema. Lá no C a gente não faz isso por causa da alocação dinâmica de memória, né? Pode fazer também, mas não deve fazer. Aqui, como a gente não aloca memória em hora nenhuma, você pode tacar um troço desse aqui, sem problema. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o tamanho do vetor aqui, ó, o for, o vetor principal, pode ser o vetor resposta tamanho, que ele tem o tamanho do outro também. Eu vou fazer o seguinte, o vetor resposta da posição I é igual o vetor principal
a mesma posição, mais o vetor auxiliar na mesma posição. Estou somando as posições de cada... A posição 0 com a posição 0, a posição 0 do principal com a posição 0 do auxiliar. Estou guardando no resposta. A posição 1 do principal com a posição 1 do auxiliar. E assim vai. Como eles têm o mesmo tamanho, eu não vou ter problema aí, né? Todos eles têm o mesmo tamanho. Certo? E aí agora é o seguinte. Repare que eu não estou alterando o valor nem desse e nem desse. Né? Eu poderia pegar aqui, se eu quisesse alterar o valor, para eu ter a resposta aqui, ó, eu poderia fazer isso. Vetor auxiliar na posição 1 é o vetor principal, a posição 1, e o vetor auxiliar na posição 1. Mas por que isso funciona, Fitch? Porque a interpretação é da direita para a esquerda. Então, o vetor auxiliar na posição 1 vem a resposta que ele tinha antes, mais o vetor principal na posição dele também. E a nova valor vai vir aqui, ó. Então, o que tinha antes, mais o do principal, o novo valor. Então, nunca ele vai confundir, porque ele começa da direita para a esquerda. Então, o valor antigo, o valor do principal, põe na mesma posição. Substitui o valor antigo por um novo valor, tá vendo? Você pode fazer isso. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr a resposta aqui, ó, e eu vou retornar esse vetor. Então, eu vou dar um return aqui, ó. Aí é diferente. Eu vou retornar a resposta, eu não vou pegar de lá, eu vou retornar aqui. O que eu tenho que fazer? Fazer isso, e aqui eu estou falando que eu tenho que retornar isso, o vetor, né? Então, eu vou retornar um inteiro, não é void mais, um inteiro de vetor. Pronto, agora eu estou retornando o vetor. Eu estou pegando o vetor que eu criei aqui dentro e estou retornando ele lá embaixo. Aí lá embaixo eu posso imprimir ele, ó. Quer ver? Ó? Vamos chamar aqui soma vetor, lá embaixo. Eu tenho o principal, auxiliar e o principal. Eu vou só comentar isso aqui para ficar depois de exemplo para vocês, tá? Ó, soma vetor, eu vou passar o vetor auxiliar aqui, o aleatório, né, que vai ser o principal, e vou passar aquele auxiliar ali, vetor auxiliar. O vetor auxiliar não tem nada ainda, né? Eu posso popular o vetor auxiliar também, ó, sem problema. Nenhum dos dois tem nada ainda, né? Eu vou popular os dois aqui, ó. Popular o vetor principal, só chamar isso. Popular o vetor aleatório. Vetor auxiliar, ó. Só chamar isso. Agora os dois têm valores, ó. Por isso que a função dá um poder para a gente fazer coisa. E a orientação a objeto vai dar muito mais, né? Vai dar um poder violento. Certo? Então, ó, eu coloquei valores para o vetor aleatório e coloquei valores para o vetor auxiliar, tá? Aí tá populando, tá fazendo aquele negócio lá do range para ele atualizar. E aqui eu estou recebendo o vetor auxiliar. Então, se eu fizer isso aqui, ó, aqui tá vindo um vetor, não tá? Eu posso fazer aqui, ó, resposta igual aquilo ali. Nossa, fiz, que bruxaria. Não, não é bruxaria, não. É Java. Pode fazer isso, porque aqui está recebendo um vetor. Então, eu posso falar com essa resposta aqui, está recebendo aqui. Por que eu tenho que fazer isso? Essa variável, eu não tenho ela aqui embaixo, né? Se eu colocar int resposta aqui, não é esse int resposta daqui em cima, não, né? Lembra que a variável, ela declara de local, ela declara no contexto dela, o contexto daqui da função, ó, então ela só vale aqui dentro. Para eu pegar essa resposta aqui, ou eu passo um outro parâmetro aqui e coloco dentro dele e vejo lá no final, porque aí a gente sabe que eu estou passando um parâmetro que é uma referência, eu posso pegar a referência aqui. Ou eu passo ele de volta como retorno, eu retorno ele, né? Eu posso retornar assim, que também é uma referência. Então vai vir aqui uma referência que eu posso imprimir. Imprimir eu já sei imprimir, ó. Então não preciso fazer o imprimir de novo. Eu venho imprimir quem? O resposta. Certo? Eu imprimo resposta. Aí aqui eu vou imprimir também o principal para a gente ver. E esse aqui também. O auxiliar. Ó, tudo com função, tá vendo? As funçõezinhas a gente vai colocando e vai fazendo os bloquinhos de código. Coloquei o vetor principal, né? Coloquei imprimi ele. Coloquei auxiliar. Vou até chamar aqui de principal para ficar mais fácil. Effect rename.
Professor, aí no principal. caso você colocou um vetor para receber o retorno da função. Isso. Mas eu poderia colocar a função dentro da função? Não. Não dá certo, não. Não, a função declarada dentro da função, não, mas eu posso chamar ela dentro da função. Vamos supor que eu quero somar o vetor e quero imprimir aqui a resposta para eu ver se está certinho. Posso chamar aqui, ó, imprimir resposta. Pode fazer isso. Só não pode vir cá e declarar a resposta novamente, né? Imprimir o quê? Imprimir vetor. Você pode chamar uma função dentro da função. Vetor. O que você não pode fazer é vir aqui e criar uma nova função aqui dentro. No Java isso não pode, em outras linguagens pode. Vim aqui e fala static, int, imprimir. Não vai poder fazer isso, né? Criar uma função interna aqui. Não vai deixar. Mas Eu digo ali, por exemplo, na main, para chamar uma função para dentro de uma função, tem ali a função imprimir, a imprimir vetor. Eu poderia colocar soma vetor aí dentro. pode. Você pode. Você está falando isso aqui, né? Ó, separar aqui para ficar fácil. Pode, porque você tem que cumprir o contrato. Você cumpriu o contrato, tá beleza. Vamos estudar aqui o contrato, ó. Então, deixa isso aí assim. Vamos pôr aqui. Isso aqui que você está falando, né? Pode fazer isso. Tranquilo. Vamos estudar. Ó, o soma vetor é esse carinho. Para você seguir a função, você aperta Ctrl e o sinalzinho aparece a mãozinha, aí você clica e vai lá onde que ele está declarado. Ó. Soma vetor. Viu? Soma vetor. O que ele retorna? Um vetor, né? Ó, dia inteiro. Então ele retorna um vetor dia inteiro. Beleza. O que o imprimir vetor faz? Recebe como parâmetro um vetor dia inteiro. Então o contrato está estabelecido. Eu estou só passando uma coisa para frente. Tá valendo. Eu não posso, se o imprimir agora não é mais inteiro, é float, vai dar erro lá naquele lugar lá que a gente fez, em função de outros lugares, né? Porque o contrato não está mais estabelecido. Ele recebe um float e eu estou passando um inteiro, aí não pode. Mas se eu estou passando a mesma coisa que eu estou recebendo, eu posso ir colocando função. Não é criar função dentro de outra função. Eu estou chamando uma dentro da outra, né? Aí pode. Sim. Isso. Né? Em outras linguagens, gente, só para título de conhecimento, eu posso vir cá e fazer isso aqui, ó. Function. Posso fazer o JavaScript. Vim cá e escrever minha função aqui dentro mesmo. Uma função dentro de outra função. Mas aqui no Java não pode. Graças a Deus que não pode. Certo? Aí você chama a função dentro da outra função, imprimir vetor. Mas se você não quiser ter o valor, o vetor aqui mesmo, aqui na main, você nem precisa declarar. Você pode fazer igual você fez aqui, ó. Igual você falou aqui. Aí nem precisa desse negócio meu aqui embaixo, ó. Nem precisa. Mas vai que você precisa de manipular a resposta aqui de outra forma. Aí você precisa de uma variável, né? Sim. Você não precisa, ela funciona só aquilo ali, ó. Vamos ver rodando. Você cumprir o contrato em cada lado, tudo funciona. Você tem que cumprir o contrato certinho, né? Tem que dar uns barra aqui, senão vai ficar ruim, né? Só para separar aqui, gente. Deixa eu ver. Aqui vai imprimir. Aqui vai imprimir. Aqui vai imprimir. Ó, vamos ver o que está acontecendo. Primeira coisa que imprimiu foi o principal, né? Então, esse aqui é o principal. Esse aqui imprimiu o auxiliar. Você está com outros valores aí. Auxiliar. Né? Aí depois imprimiu a resposta. Então, olha lá, 9 com 21, a gente somou essas coisas, né? Tá ruim aqui o sinalzinho de menos, depois eu conserto lá, mas dá pra gente ver, ó. Não é sinalzinho de menos, né? É só para separar que eu coloquei. 21 com 9, deu 30. 47. 47.
Esse aqui deve ser menos 24, né? Deu 23. Se eu acertar aqui, que tá ruim de ver, né? Esse mozinho aqui tá ruim, ó. Tá ruim. Só que a vantagem de você fazer a cor é que você vai fazer só num lugar, né? Ó. Tá vendo? Só num lugar você veio e mexeu, vai valer para tudo. Imprimir a resposta. Aqui tá imprimindo. Vamos ver. Tá certinho? Imprime ali. Aqui coloca. Deixa eu colocar pertinho aqui para ele ficar bem. Tem mais espaço aqui. Ó. Posição 0. 5 com menos 26, menos 21. 36 com 16, 6, 6, 12, 3, 52. Menos 4 com menos 17, menos 21. Tá somando cada pedacinho, né? 21 com 28, 49. Entendeu? Porque esse outro que tá fazendo é esse aqui, né? Ó, esse imprimir do jeito que a gente tinha falado lá, que você tinha falado. Ó, imprimir em vetor. Posso fazer assim, né? Ou posso fazer desse jeito aqui também. Vai dar na mesma, viu? Deixa eu colocar eles aqui para a gente ver. Aí eles são iguais, né? Olha lá, menos 15, 44, 41, 33, 31, e assim vai. Certo? Tá imprimindo de novo aqui, porque lá dentro tá imprimindo, né? Menos, por isso que tá imprimindo 2 vezes. Soma vetor aqui, ó. Eu tô chamando imprimir também. Soma vetor. Eu tô chamando imprimir aqui, ó. A hora que você chamar a função, você não precisa reescrever ela de novo, é só você chamar, entendeu? Por isso que o código fica bem modular. Aí, agora está imprimindo só uma vez. E aqui. Isso aqui já é de outra coisa, né? Da parte de baixo. Até aqui no 9. A posição 9 que imprimiu 13. 13, olha lá, 20, 20, 25, 25. Ele está somando, olha lá, ó. Menos 2 com 15. 13. Assim vai. Deu para entender, gente? Deu sim. Show? Deu para entender? Deu para agora ver como que é a lista para fazer? Ficou fácil fazer a lista, né? É só seguir o que eu estou fazendo aqui. Brincar aí com os vetores lá, fazer popular, imprimir. Aí vai ter hora na lista que você vai ver que você não precisa fazer a coisa de novo. Você quer fazer a média, você já tem um soma. Então você não precisa somar de novo. Você chama uma função dentro da função. Você pode ir chamando uma função dentro da função, que é a nossa próxima aula. A gente vai lidar. Igual aqui a gente chamou dentro do somar, a gente chamou imprimir, você pode chamar ela de novo. Você pode chamar uma função, chamar outra, que chama outra, que pode chamar do jeito que você quiser. Cada uma faz uma coisa, né? Cada uma faz uma coisinha, então não tem problema nenhum. Lembrando que eu posso ter nomes iguais aqui, né? Para elas, desde que esteja assinatura diferente. Então, podia fazer isso aqui, ó. Olha, vem que ele não dá erro. Tá dando erro lá embaixo que tá chamando imprimir 2 em algum lugar. Ó. Desde que esteja assinatura diferente, o nome pode ser igual. Você pode ter tanto um imprimir que imprime só um inteiro, como você pode ter um imprimir que imprime vetor. Aí qual que vai ser a diferença na hora que você chamar? É justamente como que você passa. Se você quer imprimir um inteiro... Ah, aqui tá até imprimir vetor, né? Tem 2 imprimir, ó. Vou tirar isso aqui. Imprimir vetor vai chamar imprimir só. Effector rename. Só imprimir. Ó, agora eu tenho um imprimir que imprime inteiro, lá, esse de cima, e tem um imprimir que imprime vetor. Por que eles podem ter o mesmo nome? Né? Por causa que eles têm assinaturas diferentes. Então, nada impede. Se eu quiser imprimir um inteiro, eu passo o inteiro. Ah, eu quero imprimir o vetor, mas quero imprimir o inteiro agora. Quero imprimir o vetor. Quero imprimir só 10. Você pode passar o 10.
Aí vai em algum lugar imprimir o 10 aí. Certo? Quero imprimir o vetor, eu passo o vetor. Então ele sabe se você está passando um vetor ou se você está passando um inteiro, né? Um inteiro aqui. Beleza, gente? Eu achei que a gente ia dar para avançar mais hoje, falar um pouquinho de recursão, mas fica para a próxima aula. Próxima aula a gente vai falar de recursão, que é o bicho-papão aí que o povo tem medo, mas é uma coisa simples de fazer. Então, tentem fazer a lista para a próxima semana, beleza? Que aí na outra semana eu já passo uma nova de recursão, que é mais difícil, mas assim, tem que entender. Depois que você entendeu, fica tudo mais fácil, né? É importante você pegar esses exemplos aqui e tentar ver se você entendeu mesmo. Então, tudo que está aqui dentro, você tem que procurar entender. Por que está passando assim? Por que funciona? Tenta entender. Depois que você entendeu, você vai lá e faz a lista. Não tenta fazer a lista sem ver esse entendimento aqui do código, tá? Eu vou pôr lá o código depois, do jeito que está aqui mesmo. Vocês sabem que as coisas aqui para baixo é a passagem por valor que a gente fez, né? Se você descomentar alguma coisa aí, pode ser que não funcione mais, que a gente foi mexendo, né? Aí você conserte. Tá? Porque a gente foi alterando aí para cima, pode ser na hora que descomentar, alguma coisa tem que mudar também. Mas no geral é isso. Então as funções você pode ir passando, elas como parâmetro para outra função, porque ela retorna um tipo, né? Então você consegue, esse tipo de coisa aqui você não consegue passar para outra função, né? Ela não retorna nada. Então você não consegue passar ela para outra função. Mas essas aqui, ó, que tem um tipo, você consegue, né? A não ser que outra função, uma função que você fizer receba void, né? Não faz sentido nenhum, mas nem vai deixar você colocar void A aqui, eu acho que nem deixa, né? Deixa eu ver. Isso eu nunca vi, não. Não deixa fazer isso, não. Ó. Não é um tipo, né? Queria fazer object, aí você poderia passar. Daí aqui teria que tratar como objeto. Mas isso é para a próxima aula. Próximas aulas, né? Beleza, gente? Alguma perguntinha aí de que surgiu por agora? Tem que mexer, né? Para vocês entenderem e fazer a lista, que aí vocês vão ficar craque nisso, né? A lista lá vai dar bastante coisa para vocês mexerem. Alguma perguntinha? Então, professor, mas só confirmando, né? Eu tenho que repopular o vetor para cada questão, mas eu não preciso declarar um vetor para cada uma. Não, só uma vez. Só uma vez. Você vai declarar ele aqui, né? Aqui na main. Tem um outro jeito de fazer isso que não é aconselhável, se você declarar ele aqui em cima. Isso aqui não é legal fazer. Tipo assim, ó. Tá vendo esse vetor aqui? Se eu vier aqui declarar ele aqui, chamar de vet, ele vai funcionar para dentro de todas as outras funções, é como se fosse global. Aí aqui, tá vendo, ó? Eu não vou precisar passar ele aqui, ó, porque é o mesmo vetor. Então eu podia fazer isso. Peraí, vet. Ah, aqui porque não tem tamanho ainda, né? Ah, tá. Aqui tem que ser estático. Aí também tem que ser estático. Public static. Aí, ó. Aí eu não preciso passar ele como parâmetro, porque ele é global, mas a gente tem que fugir desse tipo de coisa de global, né? Esses global aí é perigoso. Aí é melhor passar os parâmetros mesmo bonitinho e colocar ele declarado na main e passar o parâmetro, porque ele vai funcionar como um global. Porque você passando o parâmetro, você está passando ele mesmo, né? O endereço de memória dele, então funciona como um global, sem você tacar ele global aqui como variável de classe, né? Variável de classe não pode ser assim, não. Ela tem um conceito dela. Depois eu vou explicar quando a gente estiver falando orientação objeto, aí vocês vão entender por que a variável de classe ela tem que ser um caso específico. Vai existir, a gente vai usar, mas não desse jeito aqui com o vetor. Nessa hora. Entendeu? Parece difícil, mas não é não. É muito tranquilo porque é só uma questão de duas partes querendo conversar e as duas partes definem um contrato. Eu falo inteiro e você recebe inteiro. Escuta inteiro. Beleza, nós dois conseguimos conversar. Eu falo inteiro, você recebe inteiro. Eu falo português, você escuta português. Então eu consigo conversar com você.
Eu falo inglês, você escuta francês e fala francês. Eu não consigo conversar com você. Estou falando inglês, você está escutando em francês, vai dar tudo errado. É a mesma coisa aqui. Se um recebe um parâmetro, um vetor, posso passar um vetor para ele que ele vai entender. Se ele retorna um vetor, eu posso pegar o que ele está retornando e usar, porque ele está retornando o vetor, né? Se ele retornar uma matriz, já é outra coisa. Já não é, já vai dar tudo errado. Lá para baixo já começou a dar errado, olha, porque já o contrato já não está valendo mais, ó. O contrato tem que ser estabelecido. As partes têm que estabelecer o contrato primeiro. Vamos falar em português. Então, eu vou falar em português, você vai escutar em português. Você vai falar em português e eu vou escutar em português. Beleza. Então, agora a gente pode trocar mensagem que eu vou entender você. Se a gente não tiver essa definição das coisas, não funciona. É o que acontece aqui. Se você definir tudo certinho, seguir o contrato, tudo vai funcionar bem. Se você não definir, não vai funcionar, né? Aí vai dar problema. Alguma dúvida? Quando eu desligo aqui a gravação?